Pois então, muito boa noite desde Lisboa a todos os tertulianos e tertulianas. Eh, Agradeço muito este convite do General Rui Moura e que me dá a possibilidade de apresentar diretamente alguns aspectos pouco conhecidos sobre a Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Como o Sr. General já disse, este livro, que já foi lançado em Portugal, vai ser apresentado no Rio de Janeiro no próximo dia 14. E deu-me muita alegria ter esta possibilidade de o apresentar no Brasil, eh, convencido de que poderei esclarecer alguns aspectos pouco conhecidos sobre esta ordem militar luso-brasileira, que tem estes aspectos que eu vou agora rapidamente e em pormenor salientar. E para começar, eu gostava de vos mostrar estas três retratos, pinturas do Senhor Dom Pedro II, Imperador do Brasil, desde 1851 até 1875. O Imperador do Brasil apresenta na sua figura de Estado, porque isto são retratos de Estado, além das ordens imperiais brasileiras, tem uma característica muito particular nestes três retratos e coincidente. Em todos eles apresenta a placa do peito, o crachá da Ordem da Conceição, padroeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E eu fiquei um pouco surpreendido quando dei conta desta coincidência de que um chefe de Estado, um imperador, tivesse sistematicamente querido ser representado em retrato com uma ordem honorífica que não era propriamente dele, nem feita por ele, nem do seu império, tanto mais que o senhor Dom Pedro tinha 17, 18, 19 outras ordens honoríficas que recebeu ao longo da sua vida, desde a Áustria até à Turquia. Por que razão é que, sistematicamente, ele é representado, porque é ele que quer ser representado, com a Ordem da Conceição, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E a partir daí nasce esta ideia de estudar porquê. Temos a Ordem do Cruzeiro, muito conhecida, temos a Ordem da Rosa e temos a Ordem da Conceição. Merece uma explicação. Eu fui aos arquivos Nacional de Portugal, vasculhei todos os livros, que são muitos, dos recipientes das ordens honoríficas portuguesas, e posso-vos dizer que não encontrei uma única referência ao Sr. Dom Pedro ter sido condecorado com a Ordem da Conceição. A Imperatriz, Teresa Cristina, foi a 12 de junho de 71. E o Imperador do Brasil não foi condecorado porque era um condecorado nato. E esta é interessante. Ele era, por direito hereditário do seu avô, Dom João VI, Gran Cruz da Ordem da Conceição ad eternum, como diz os próprios estatutos, o artigo 3º dos estatutos.
Esta imagem é do original do arquivo dos estatutos assinados pelo rei, o original que está no Arquivo Nacional do Brasil e que eu tive a oportunidade de estudar e de receber esta cópia. E o que diz este artigo terceiro é que o rei Dom João VI determinou que seriam Gran Cruzes efetivos da Ordem da Conceição todas as pessoas reais de um e outro sexo para sempre. E este é um aspecto interessante, porque desde que a Ordem foi extinta na República em Portugal em 1910, há um ramo representativo da linha real Dom João VI, que é o ramo do Duque de Lolé, que sistematicamente todos os seus representantes são autonatos Gran Cruzes da Ordem da Conceição. Estes estatutos originais têm não só uma importância histórica, mas têm uma importância uma importância mais do que isso. Vamos lá ver. Os estatutos já foram publicados, já foram divulgados em muitas obras, toda a gente conhece, está tudo, existe na bibliografia os estatutos todos. Só que estes estatutos estão incluídos num processo muito grande que tem todos os despachos de nomeação dos cavaleiros, dos comendadores e das Gran Cruzes normais da Ordem, que se prolonga desde 1818 até 1821. E isso, o estudo dessas múltiplas despachos e nomeações, é que veio abrir caminho a outra série de explicações que eu conto no meu livro. Obviamente que a Conceição também é o nome de uma famosíssima moeda mandada cunhar no reinado de Dom João IV, o Restaurador, uma moeda feita como um tributo nacional à Senhora da Conceição de Vila Viçosa por ter resgatado e restaurado a independência em Portugal. Eu não me vou ater nessa primeira parte da moeda, vou simplesmente mostrá-la. Direi que depois a segunda parte do livro, então, concentra-se na insígnia da Conceição. Como é sabido, em 1646, Dom João IV tomou Nossa Senhora da Conceição por padroeira de Portugal, dos seus reinos e senhorios, ou seja, também do Brasil, e ofereceu à sua casa, à sua igreja em Vila Viçosa, em preito de vassalagem, o tributo de 50 cruzados de ouro. Naquele tempo, as moedas portuguesas, como podem ver, não primavam pela beleza artística. Eram tempos de guerra, eram tempos de gravadores pouco experientes. Portugal não estava minimamente capacitado de ter influências estilísticas, influências artísticas do norte da Europa. As moedas revelam um aspecto tosco, um aspecto mesmo muito pouco apelativo, ao contrário do que se passava, por exemplo, em França, como vamos ver. Estas moedas são precisamente de 1642 e, na mesma altura, em França, primava já uma nova classe, uma nova categoria de gravadores de moedas, capitaneada, liderada pelo gravador-chefe da Casa da Moeda de Paris, Jean Varin, que faz estes extraordinários retratos, estas obras que são primas da numismática europeia. E foi então aí, no Brasil, perdão, foi então aí em Paris que Dom João VI, que Dom João IV manda fazer os cunhos para uma nova moeda comemorativa da Conceição,
que é esta que está aí. Os punhos vieram de Paris, gravados pelo próprio Jean Varrin, e foram depois cunhados aqui em Lisboa, em várias épocas. É uma moeda que, de facto, impressiona não só pela composição esteticamente perfeita e pela alegoria que fala da Senhora da Conceição, que está rodeada de todos os seus atributos conhecidos. E foi esta moeda que inicialmente se pagava o tributo à Igreja em Vila Viçosa. Entregavam-se 40 moedas de prata, hoje seriam um pouco mais de 500 euros, ou seja, 2.500 reais brasileiros. Durante muito tempo foi assim que se fez, até aqui ao lado temos a imagem da Senhora de Vila Viçosa, a imagem original do tempo do contestável Dom Nuno Álvares Pereira. Então, nós chegamos agora ao período de Dom João VI e sabemos que a Ordem foi fundada, foi criada em 1818 por ocasião da sagração do rei, do soberano do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Só que essa sagração tinha sido já marcada anteriormente, tinha sido marcada para 16 de novembro de 1816. E disso foi comunicada toda a estrutura diplomática portuguesa. Passados os 6 meses o ano de luto, e os 6 meses de luto rigoroso pela morte da rainha. Pouco tempo depois, chegam as notícias da rebelião de Pernambuco, que, de acordo com vários cronistas brasileiros, provocaram uma profunda comoção em Dom João VI. E a sagração, o auto de sagração, foi adiado. E foi adiado mesmo depois da restauração de Pernambuco, porque em toda a correspondência diplomática que eu consultei entre a Corte no Rio de Janeiro e as legações de Portugal em Londres, Paris, Viena, Madrid e Roma, ou para o próprio governo em Lisboa, não encontrei uma única referência ao propósito de ser instituída uma nova ordem honorífica ou militar no dia inicialmente previsto para a sagração de Dom João VI. Rigorosamente nada, não se pensava sequer em fazer uma tal instituição nova. Pelo punho do próprio primeiro-ministro, ministro assistente ao despacho, existe na Biblioteca do Rio de Janeiro um manuscrito muito interessante em que ele confirma que a aclamação no Brasil e Reino, determinada para o dia 6 de abril de 1817, no Rio de Janeiro não se fez, por vir a notícia da rebelião de Pernambuco, e terminado ela, se fez depois, no dia 6 de fevereiro de 1818. Só que a consulta da correspondência diplomática entre 1817 e 1818 está completamente vazia em qualquer notícia de instituição de uma ordem nobiliar, de uma ordem honorífica, de uma ordem militar para a sagração do rei. E aquilo que eu pude apurar foi que, na consulta dos textos das fontes, que não foi o restabelecimento da ordem pública, e é preciso aqui dizer, numa espécie de parênteses, que essa mesma consulta da correspondência diplomática tem aspectos extremamente graves e gravosos
que poderiam ter acontecido para o Brasil. Veja-se o caso da Grã-Bretanha, que imediatamente tentou impedir o casamento do príncipe Dom Pedro com Dona Leopoldina. Veja-se o caso da França e da Holanda, que eu diria, puseram as garras à mostra a tentar abocanhar um pouco de Pernambuco nas suas investidas ou no apoio à Revolução, e, portanto, o rápido restabelecimento da ordem pública veio a despolutar uma ideia, não na altura, mas muito mais tarde, de um ato de agradecimento à padroeira de Portugal e do Brasil. Só que, em todos os documentos das fontes que eu consultei, não só em relação a esta ordem, mas como em relação à Ordem da Torre Espada de 1808, está subjacente uma ideia. Os preparativos da ordem dizem uma coisa. Os estatutos da ordem dizem depois outra, muito mais suave, muito mais pública, muito mais comezinha. E foi neste caso que aconteceu. Não se podia dizer que Dom João VI instituiu a Ordem da Padroeira de Portugal e do Brasil em agradecimento ao restabelecimento da ordem pública em Pernambuco. E então foi-se buscar no texto da criação a restauração de Portugal aos espanhóis, a restauração de Portugal aos franceses, a salvação da grande viagem atlântica de Dom João VI, e embrulhou-se nesse pacote a verdadeira razão da instituição da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição. A Ordem foi instituída, em teoria, no dia 6 de fevereiro, mas o desenho do padrão das insígnias, juntamente com os estatutos, só foram publicados mais de um ano e meio depois. E este pequeno pormenor passou despercebido a muito estudioso, a muita gente. Já vamos ver. Esta é uma imagem muito bonita dos Museus Castro Maia, de um estudo alegórico de Debré à Ordem da Conceição, que depois Debré pintou e ofereceu a Dom João VI. Este óleo está no Palácio Nacional de Queluz e assina 1818 e tem esta bonita imagem, uma das primeiras imagens da insígnia da Ordem da Conceição. E essa insígnia, o que dizem os estatutos, é que seria uma estrela, 9 pontas, esmaltada, e no centro tem a saudação angélica Ave Maria. E está circulada pela legenda padroeira do reino. Mais uma vez, todos os estudiosos, historiadores do século XIX, século XX, interpretam como sendo padroeira do reino de Portugal. Não é. Neste momento não existia reino de Portugal, existia o reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. A Ordem de Nossa Senhora da Conceição é a ordem da padroeira do Reino Unido e não do Reino de Portugal. Outra crítica que foi feita durante muitos anos, principalmente em Portugal, principalmente por todos aqueles estudiosos e historiadores ansiosos de denegrir a imagem do Senhor Dom João VI e da sua descendência, foi que a ordem era elitista. Era uma ordem para pessoas só com títulos nobiliárquicos, para que quem fosse filho de fidalgo ou pessoas nobres, empregados. Isso é verdade, está nos estatutos. Só que as pessoas não repararam é que a diferença entre a instituição da ordem em 1818 e a publicação dos estatutos em 10 de setembro de 1819 foi tão grande que, quando os estatutos foram publicados, das 12 vagas de Grande Cruz já estavam preenchidas 8,
Das 40 de comendadores já estavam todas preenchidas e dos 100 cavaleiros já estavam preenchidos 97. E este foi o elemento principal que se tira do arquivo original da Ordem da Conceição, que está no Arquivo Nacional do Brasil. E desses cavaleiros, 7, por exemplo, eram criados do rei. Então, onde é que está a ordem elitista? 7 eram oficiais da Secretaria de Estado e muitos mais. Dos comendadores, havia 2 guarda-roupas, 8 desembargadores. Não há em nenhuma lista dos nomeados entre 1818 e 1821 qualquer aspecto de seleção elitista das pessoas nomeadas para esta ordem. Depois, sim, no período constitucional em Portugal, foram ler os estatutos e então criaram a nomeação da ordem à letra da lei. As primeiras Grand Cruzes foram os 3 governadores do reino que estavam em Lisboa, que receberam logo as suas medalhas, e isso levantou um problema que eu tentei resolver e não consegui. Receberam as medalhas, de onde é que eles vieram? Vieram de quê? Da França? Vieram da Inglaterra? Foram feitas no Rio de Janeiro, no Brasil? Entre os muitos ourives portugueses e estrangeiros que fabricaram as insígnias desta ordem até 1910 e que eu desenvolvidamente explico e mostro no livro, há 2 que merecem absoluta referência. Primeiro, o célebre António Gomes da Silva, o ourives da Casa Real no Rio de Janeiro, que foi ele que fez as primeiras insígnias do rei Dom João VI e do rei Dom Miguel, e talvez muitas outras. Já em Lisboa, outro famoso ourives, Francisco dos Santos Leite, que marcou 40 anos do fabrico de condecorações em Portugal, faz esta peça muito bem feita, muito bem executada, que foi oferecida a Talleyrand, ao famoso ministro de Napoleão, em 1834, quando ele era embaixador da França na Grã-Bretanha. Outros houve, e este é um bordador da Casa Real, Francisco Alves Pereira, que borda este bordado da Conceição, ainda em estojo original para ser oferecido, e que é uma peça de uma excepcional raridade e beleza. Uma das coisas que aconteceu com a Ordem da Conceição em Portugal foi o seu aproveitamento pelo regime constitucional. No regime constitucional, as condecorações eram dadas a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eram dadas a pedido do Ministério da Guerra e eram dadas em quantidades absolutamente excessivas e muitas vezes sem se atender ao mérito dos condecorados. Nesta estatística, pode-se observar que as Grand Cruzes atribuídas a nacionais, a cidadãos portugueses e a cidadãos estrangeiros, são superiores a qualquer outra ordem nacional. Cristo, ou Aviso, ou Santiago. O que me permite dizer que a Conceição, a Ordem da Conceição, transformou-se no regime constitucional como a mais importante ordem honorífica ao mérito da monarquia portuguesa. É claro que isto não era nada bem visto pelos republicanos, que a extinguiram imediatamente em 1910. Atualmente, um dos ramos de família real, representativo da família real portuguesa, decidiu reconstruir a Ordem da Conceição como uma ordem familiar
e essa ordem continua a ser dada a várias pessoas. Eu poderia falar muito mais sobre o livro, mas o que me interessou aqui foi mostrar estes três pontos pouco conhecidos, julgo eu, mas terei todo o gosto em estar com quem puder no próximo dia 14 de setembro, no Real Gabinete Português de Leitura, onde vou então fazer uma apresentação um pouco mais desenvolvida. Da minha parte, eu espero que não seja muito pouco tempo, mas é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado para já até pela beleza da estética das imagens que a florística sempre nos traz e a própria numismática, e de trazer aqui assim algumas novidades, eu suponho que são novidades para a maior parte, se não para todos, relativamente à Ordem da Conceição. Vou abrir então a palavra para perguntas ou intervenções de qualquer uma das pessoas. Já temos dois inscritos, o professor Amoedo e o Brandão Ferreira, e vou começar por passar a palavra ao professor Amoedo. Muito boa noite, professor Amoedo. Faz favor. Amoedo, posso falar? Sim, sim. Bom, parabéns mais uma vez, excelente tertúlia, e parabéns ao professor, senhor professor Antônio Trigueiro. Somente uma Muito obrigado. pergunta. Tendo em vista que esta condecoração envolve um ícone da Igreja Católica Romana, né? Conceição, Nossa Senhora, né? Muito querida, a mãe de Jesus. Eu lhe pergunto se havia na época, uma autonomia plena do reino em conceder esta condecoração, ou se havia uma necessidade de um nada consta, um nihil obstat, ou como é também um imprimatur, ou seja, se havia necessidade de uma autorização da Igreja Católica em Portugal e Brasil, enfim, para que fosse concedida essa condecoração com o nome da Mãe de Jesus. Muito obrigado. Posso falar agora? Claro, sim, senhora. Sr. Professor, muito obrigado, boa noite. Não havia necessidade de nenhuma autorização eclesiástica. Uma das coisas que marcam as duas ordens luso-brasileiras instituídas por Dom João VI, tanto a Real Ordem da Torre Espada como a Ordem da Conceição, é que eram ordens dele. Ele era o único que determinava a quem eram concedidos. E taxativamente, nos dois estatutos, se diz que não há qualquer ligação nem obrigatoriedade de afinidades religiosas. Nenhum. Absolutamente nenhum. E aquilo que o Arquivo Nacional do Brasil me revelou através do conjunto de documentos originais que lá estão, é que foram centenas de brasileiros agraciados, juntamente com portugueses que viviam no Brasil nessa altura, e a ninguém lhe perguntava qual era o seu credo. Não havia. A única coisa que eles tinham que fazer na Conceição, é verdade, a única coisa era prestar homenagem à Conceição. Portanto, os portugueses tinham que prestar homenagem à Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, inscrevendo-se na ordem, junto do Dião da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. De resto, não havia mais nada de especial. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Professor. É que chama engenheiro quê? Esqueço. Trigueiros.
Professor? Porquê? Posso intervir? Por favor, Brandão. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Trigueiros, gostei muito da sua oração e tenho aqui algumas curiosidades, até porque atualmente sou cavaleiro da Ordem. Desde há poucos anos, mas sou cavaleiro da Ordem. E desde já posso afirmar que não é uma ordem no sentido em que estava a dizer elitista, ou que se julga, no sentido em que eu não tenho nenhuma ancestralidade fidalga, digamos assim. E queria lhe colocar duas questões só. Uma, achei muito interessante e cheia de lógica toda essa construção que fez, e julgo que está corretíssima relativamente à ordem ser representativa do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Se tudo tivesse corrido bem, ainda hoje assim seria, ao longo destes 200 anos, mas isso é apenas uma convicção pessoal. Infelizmente só durou 7 anos. É uma coisa praticamente desconhecida de todos os cidadãos portugueses. Portanto, não é de admirar que não se relacione uma coisa com a outra. Mas a questão que queria pôr tem a ver com aquilo que disse sobre a revolta de Pernambuco, dizendo que não podia ser, digamos, assumir-se como sendo a sua criação estar diretamente relacionada com a revolta de Pernambuco. Mas porquê, exatamente? Por causa daquilo que disse, da posição da França e da Inglaterra? Que é que isso impediria, digamos, a coroa ou aquilo que se passou depois, mesmo tendo em conta o que se passou depois, para que essa assunção não pudesse ser assumida, digamos assim? A segunda questão tem a ver com a Casa de Lolé. Aquilo que disse sobre a Casa de Lolé, se podia elaborar um pouco mais sobre isso. Portanto, o ramo, que ainda hoje existe alguma controvérsia sobre isso, esta questão que se passou no Brasil e que deu origem à Guerra Civil 34, ainda hoje não está devidamente resolvida e possivelmente nunca irá estar, e já se arrasta há 200 anos, mas ainda é causa de muitas fraturas e desentendimentos digamos, ainda não há um consenso generalizado sobre todo o evoluir em uma plataforma onde se pudesse chegarmos a digamos, ao ground zero e a partir daí partir seguramente para a frente. Os descendentes da Casa Olé assumiram alguma coisa relativamente a esta ordem? Não se podia elaborar um pouco sobre isso, porque eu não cheguei. Como falou assim muito à volta do azul sobre o tema, eu não fixei bem aquilo, ou se eles assumiram diretamente, digamos, por direito, serem automaticamente, digamos, condecorados, ou poderem assumir a condecoração eles próprios. Não cheguei a perceber muito bem o que é que quis dizer. Muito obrigado e mais uma vez os meus agradecimentos. Muito obrigado, Sr. Coronel. Eu vou começar por essa parte da Casa de Lolé. A Casa de Lolé deriva da infanta Ana de Jesus, a filha mais nova de Dom João VI. Ao passo que a outra casa, neste momento, do senhor Dom Duarte Pio, vem do entroncamento da Casa Imperial Brasileira com os descendentes de Dom Miguel. Dom Miguel, que foi proscrito. A infanta Dona de Jesus casou com o Conde de Altos Reis e, sucessivamente, teve personagens brilhantíssimas da história de Portugal, que chegaram a primeiro-ministro, como o Duque de Lolé. O Duque de Lolé, hoje em dia, o senhor Dom Pedro Folk Lolé, uma personagem um pouco apagada, não gosta nada de aparecer nas manchetes dos jornais, ao contrário do que o Sr. Dom Duarte viu,
mas disse-me e claramente que é Gran Cruz da Conceição por direito nato e usa as condecorações em ocasiões especiais nessa qualidade, fazendo jus àquilo que o artigo 3º da Ordem usa. E diz também que os seus antepassados sempre usaram a Gran Cruz da Ordem da Conceição em momentos precisos, precisamente para afirmarem o seu direito nato. Sobre esse aspecto da Casa do Lolé, uma casa real portuguesa, como eu disse, muito apagada, não gosta de aparecer, mas criou um instituto, para quem quiser estar interessado, tem um instituto que é Instituto Dom João VI, em Lisboa, que tem como finalidade estudar e propagandear a imagem desse grande rei luso-brasileiro que foi o senhor rei Dom João VI. Em relação à primeira parte, é um pouco mais complexa e eu gostava de chamar, de contar um episódio que se sucedeu e antecedeu com a Ordem da Torre Espada. Eu tenho um livro publicado antes deste, que foi apresentado também no Rio de Janeiro em 2018, por altura das comemorações dos 200 anos da Sagração, que conta a história da Real Ordem da Torre Espada de Dom João VI, uma ordem que foi completamente apagada dos anais da história de Portugal, completamente apagada pelos constitucionalistas e republicanos, para dar ênfase à segunda ordem da Torre Espada, criada pelo senhor Dom Pedro, nessa altura, Duque de Bragança e regente em nome da sua filha, a rainha. Senhor General Rui Moura, talvez um dia não se possa fazer uma tertúlia a falar dessa Real Ordem da Torre Espada. A Ordem da Torre Espada foi criada em mente mal o rei chegou à Bahia. E o que existe de extraordinário nesta ordem é que o rei queria premiar o comandante do navio inglês que o acompanhou nessa viagem. Não pensava em mais nada, só pensava em oferecer um prémio a esse comandante que o acompanhou e protegeu durante toda a viagem. Havia outros navios. Havia um navio português, havia uma corveta, estava lá um capitão-tenente famosíssimo, que depois veio a ser o Marquês de Viana. Mas, quando chegou à Bahia, só pensava numa coisa. Que tal um diamante, um anel, 8 quilates? Muitos historiadores não sabem, e eu vejo isso por toda a bibliografia que li, mas na nau Príncipe Real, onde viajava o rei e a rainha, só havia um conselheiro do rei. Não havia mais ninguém, todos os outros estavam nas outras naus, não havia Sousa Coutinhos, não havia absolutamente mais ninguém. O único conselheiro que viajou com o rei e que com ele tratou destes assuntos era Dom Fernando José de Portugal. E o que acontece é que Dom Fernando José de Portugal escreveu um memorando absolutamente notável. Eu não sei como é que o descobri na Biblioteca Nacional do Brasil, mas a verdade é que descobri. Está lá esse memorando, em que, pela primeira vez, se explicam as razões e os motivos que levariam à criação da Ordem da Torre Espada. E o que diz Dom Fernando José de Portugal ao rei é extraordinário. Ele diz que falou com o oficial inglês, que o oficial inglês não está interessado em receber brilhantes, diamantes, não. Nós, militares ingleses, aquilo que mais sonhamos, aquilo que mais ambicionamos é poder ter no peito uma condecoração para mostrarmos aos nossos camaradas.
Ele recusou todos os presentes. Ele disse: quer uma condecoração, mas sei lá, ele é inglês, ele é anglicano, ele não pode ser condecorado com a Ordem de Davis, com a Ordem de Cristo, com a Ordem de Santiago. São ordens religiosas. O que é que vamos fazer? Vamos criar uma ordem nova. Mas, atenção, Dom Fernando José de Portugal diz ao rei: vamos com calma. Não podemos já criar uma ordem a dizer que o rei criou esta ordem, e esta frase é extraordinária, que criámos uma ordem nova só por amor de um homem. Só por amor do rei para com o oficial inglês. Não. Vamos dizer que é em honra da Marinha Portuguesa. Vamos dizer que é em honra de todos aqueles que viajaram com o senhor rei. Vamos embrulhar tudo isso num pacote. E assim saíram os estatutos feitos no Rio de Janeiro, em que aparece a Ordem da Torre Espada, essencialmente, com 3 objetivos: premiar os oficiais ingleses que viajaram com o rei, premiar todos os portugueses que se aventuraram nessa viagem, abandonando a sua família, as suas propriedades, e depois agradecer a salvação do reino pela sua retirada estratégica. Aconteceu o mesmo na Ordem da Conceição. Era impossível estar a dizer: vamos criar uma ordem honorífica no dia da sagração do rei pela restauração de Pernambuco. Isso seria um erro estratégico fatal para a corte e para o rei. Não se podia dizer, tinha que ser embrulhado. E foi embrulhado dessa maneira, muito bem feita. Começou-se com a restauração de Portugal aos espanhóis, depois continua-se com a restauração de Portugal aos franceses, depois continua-se pela aventura transatlântica e, finalmente, o restabelecimento da ordem. Nunca se fala em Pernambuco. E, no entanto, foi essa a razão. Agradecimento pela restauração de Pernambuco. Obrigado, Sr. Engenheiro António Trigueiros, muito obrigado por este esclarecimento, e pode-se dizer que, sem dúvida nenhuma, todos os militares ingleses, quer aqueles que estiveram no exército português entre 1809 e 1820, mas também todos os oficiais ingleses que acompanharam Wellington nas guerras peninsulares, das condecorações que mais ambicionavam era a Torre Espada portuguesa. E que foi atribuída de uma forma sempre com muito cuidado e digamos assim, para representar factos e oficiais que se distinguissem na campanha e em combate. Exato. Temos agora mais 4 pessoas. Vou passar a palavra à Carol, que se inscreveu, e depois passarei a palavra à Rosana. Gostamos sempre que sejam as próprias pessoas a fazer as perguntas. Eu tenho aqui as perguntas, mas prefiro que sejam as próprias pessoas a colocar essas perguntas, porque dão sempre um toque pessoal. Carol, muito boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradeço ao Antônio, foi muito esclarecedor. Obrigada pela palestra. E, por favor, sinta-se à vontade em me corrigir se eu entendi mal. Pelo que eu entendi, essa condecoração de Conceição, ela poderia ser dada para ambos os sexos, tanto é que Dom Pedro II utilizou. Você sabe dizer se a Maria da Glória também utilizou? Era essa a minha questão. Muito obrigada mais uma vez. A Princesa Maria da Glória, a futura Rainha Dona Maria II, estava no mesmo pé do Imperador. Era uma Gran Cruz nata. E ela, nos seus retratos e nos seus bustos de mármore, apresenta sempre a Ordem da Conceição. Claro. Já agora, eu sei que a Carol gostará de certeza também de uma profundidade maior sobre esta resposta, que outras mulheres utilizaram ou foram, digamos assim, agraciadas com a Ordem da Conceição. Muito obrigada, Rui.
todas as infantas de Portugal e do Brasil, e depois, isto no período ainda de Dom João VI, e depois, como eu disse, já no período constitucional em Portugal, a Imperatriz Teresa Cristina recebeu a Grande Cruz da Ordem de Conceição em 1871. Isso consta dos livros. Há muitas mulheres condecoradas, mas enfim, o rol é muito grande. Mas em termos da família real, todas as figuras femininas da família real portuguesa e brasileira foram condecoradas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava então a palavra à Rosana. Boa noite, Rosana. Olá, Rui. Muito obrigada por essa magnífica tertúlia. Muito feliz de participar e de assistir. A minha pergunta diz respeito a se Dom João VI, que era um grande apreciador de música, ofereceu à Ordem Nossa Senhora de Conceição algum músico, algum compositor, principalmente sabendo que atribuiu a Ordem de Cristo a José Maurício Nunes Garcia, que por acaso, em 1810, escreveu uma missa monumental intitulada Missa Nossa Senhora da Conceição. Esta é a minha pergunta. Muito boa noite. Está tudo no meu livro, só que eu não tenho o livro aqui para poder abrir e ver a relação das pessoas condecoradas, estão transcritas do arquivo histórico do Brasil, dos originais, constam do meu livro. Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que ele não podia de maneira nenhuma esquecer o compositor da Capela Real, não é? Mas para isso preciso consultar a lista, se era cavaleiro, se era comendador. Esta lista revela aspectos interessantíssimos, como eu disse. Não era uma ordem elitista, como mais tarde fizeram correr que era. Mais tarde, sim. Mais tarde, o governo constitucionalista, enfim, destruiu a ordem toda da maneira como ela a deu em favor, sem era nem beira. Mas quem recebia a ordem no tempo de Dom João VI era quem prestava serviços à corte ou ao rei. E isso é muito claro. Todos aqueles que prestavam esses serviços recebiam a Ordem da Conceição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Acho que a Rosana está esclarecida. Eu já agora, um bocadinho na senda aqui das perguntas da Carol e da Rosana, perguntaria essencialmente também a estrangeiros. Na época, para além provavelmente dos representantes estrangeiros junto do Rio de Janeiro, que provavelmente e certamente terão sido agraciados com a ordem, como é que foi numa fase inicial atribuída a ordem em entidades e personalidades estrangeiras? Muito pouco. Não, muito pouco. No tempo da permanência da corte no Rio de Janeiro, os estrangeiros agraciados eram nomeadamente embaixadores, legados que saíam, terminavam o seu período de serviço e saíam, e eram condecorados com outras ordens, eram condecorados com a Ordem de Cristo ou com a Ordem da Torre Espada. A Ordem da Torre Espada serviu muito, muito para estrangeiros, porque precisamente era a política, não tinha, e era a religiosa. Na Ordem da Conceição, não. A Ordem da Conceição não me lembro de haver, nesse período inicial, muitos estrangeiros. Não houve. Mais tarde, sim. Mais tarde foi aberta e serviu para condecorar muitos grandes oficiais, grandes magistrados, grandes políticos estrangeiros. Como viu, o número de Grandes Cruzes da Conceição excedeu o número de Grandes Cruzes de Cristo. E essa Grande Cruz da Conceição era dada, sobretudo, a ministros, a grandes dignatários por todo o lado. No período inicial, não.
era restrito ali, luso-brasileiros. Muito obrigado. Temos o João Peralta, que tem aqui uma pergunta e segue-se depois o Flávio Augusto. Portanto, João Peralta primeiro. Obrigado pela palestra, uma palestra sábia, muito interessante, Muito obrigado. revelando novos aspectos da nossa história. Eu conheci bastante, visitei várias vezes, já até assisti missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, que é uma basílica que tem características muito especiais. Uma delas é que toda a estrutura arquitetônica, física, é de pedra de Liós, que veio de Lisboa para o Brasil para a construção da basílica. Então, nós temos temos a ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. A minha pergunta é: algo a ver, tem alguma referência com Nossa Senhora da Conceição da Praia, que também era padroeira do Brasil, como Nossa Senhora? A pergunta é essa. Não, não existe nenhuma referência. Nossa Senhora da Conceição é padroeira do Brasil sob o nome de Nossa Senhora Aparecida, julgo eu. A imagem é a mesma, é a Conceição. Acho que Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, chegou mesmo, talvez contrafeito e contra gosto, a consagrar ou a decretar Nossa Senhora da Conceição como padroeira do Brasil, mas não existe nenhuma relação entre essas igrejas, porque a igreja matriz de Vila Viçosa era a igreja onde estava a imagem aquela imagem que, segundo a lenda, Dom João IV, no seu desespero das batalhas da Restauração, completamente perdido, estavam as forças espanholas a desbaratar os portugueses, já não havia mais remédio, estava tudo comprometido, e o rei vai à igreja de Nossa Senhora da Conceição, num ato de desespero, atira a coroa para cima do altar e diz: agora, rainha és tu, salva-nos. E salvou-se. Daí que foi feita ali aquela imagem, rainha de Portugal, mas também era dos seus reinos e senhorios, portanto também era do reino do Brasil. Eu acho muito importante que se restabeleça, se for possível, se restabeleça. Eu não conheço, desculpem, o Brasil com essa profundidade para estar a dizer isto, mas a fé em Portugal, na Senhora da Conceição de Vila Viçosa, é muito grande. Não é tão grande como a de Fátima. Fátima hoje em dia é mais comercial. Senhora da Conceição de Vila Viçosa é uma fé profunda, enraizada do povo português. Quem sabe se no Brasil também não se poderia instaurar a fé de Nossa Senhora Aparecida, restauradora e protetora do Brasil. Só uma observação. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi declarada padroeira do Brasil apenas no século passado, quando se aumentou bastante a devoção à imagem de Nossa Senhora de cor preta. Mas a declaração de padroeira foi apenas no século passado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigadíssimo, João Peralta. Passava então agora a questão, a palavra ao Flávio Augusto para colocar a sua questão. Muito boa noite, Flávio. Boa noite, general. Boa noite a todos. Parabéns, professor, pela palestra. Só uma curiosidade: um livro que eu ganhei do Almirante Nelson, da Inglaterra, que teria lutado contra Napoleão, teria até perdido um olho, segundo o relato. E lá, no uniforme dele, há uma insígnia parecida com a que o senhor nos mostrou. E eu queria saber se ele foi uma das autoridades estrangeiras que teria sido condecorado. Era isso. Não. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Não foi. O Almirante Nelson não foi. Nunca recebeu nenhuma condecoração portuguesa.
não foi. É possível que a estrela seja semelhante a outras, mas não foi. Já agora, eu esclareço talvez o Flávio, o Almirante Nelson acaba por morrer no decurso da sua grande vitória, que é a Batalha de Trafalgar, onde a esquadra inglesa derrota a esquadra francesa e espanhola no Golfo de Cádiz. E ele morre em 1805, quando da Batalha de Trafalgar, e em 1805 não estava nem sequer instituída a Torre Espada, e muito menos a Ordem da Conceição, que é só instituída quase 15 anos depois. Portanto, não, a ser seria a título póstumo e não tinha qualquer sentido ele ser condecorado com a medalha da Nossa Senhora da Conceição. Acho que é assim, não é, Engenheiro Tragueiros? Estou certo? Não, é isso mesmo. Eu gostava só de voltar outra vez aos 3 retratos do imperador. Eu gostava de dizer a todos os presentes a profunda impressão que me deu quando eu reparei pela primeira vez nos 3 retratos juntos a permanência da Ordem da Conceição no peito do imperador Dom Pedro II. E eu olho para aquele homem, olho para aquele retrato e pergunto a mim mesmo, terá sido de propósito? Será que o imperador quis deixar uma mensagem ao futuro, aos futuros brasileiros? Olhem para mim, imperador do Brasil. No entanto, sou neto de Dom João VI. E aqui está a prova. Por favor. Muito obrigado. Não temos mais nenhum inscrito? Há mais alguém que queira fazer alguma questão, colocar alguma questão? Não havendo, muito obrigado, Engenheiro António Trigueiros, pela excelente palestra que nos trouxe e pelas novidades que aqui trouxe. Aconselho a todos que tiverem a oportunidade de lerem um livro, porque o livro é extraordinário e de uma beleza estética enorme. E se tiverem a oportunidade, não percam agora no dia 14 de setembro, aí no Rio de Janeiro, o lançamento do livro. César, não sei se queres agora... Uma fala breve. A gente fez uma tertúlia bastante enxuta, né? Mas, ao mesmo tempo, não menos relevante em termos de abordagem, né? Parabéns pela sua apresentação, Antônio, pelos slides muito claros, bem objetivos. Eu tenho uma vontade de falar que é algo que vem da sua engenharia, mas eu acho que está implícito, né? Também acho que se você, eu não sei se a sua publicação vai estar disponibilizada em formato PDF, talvez em algum momento. Se isso acontecer, você pode me passar esse link e eu coloco isso quando a tertúlia for para o canal. A pessoa pode ter acesso a essa publicação. Caso ela tenha que ser comercializada e não tenha uma disponibilização gratuita, não tem problema. Você passa alguns dados para mim por e-mail ou pelo WhatsApp e eu coloco na descrição também formas daqueles que estão aqui presentes terem acesso a essa publicação, que eu tenho certeza que é de grande valia para quem sentiu o aperitivo que foi mergulhar nesse tema, tá bem? Eu sei que você vai fazer um agradecimento aos convidados aqui, vou passar a palavra a ele, depois o Rui assume já. Eu daqui de Santos já agradeço a todos. Secomande, você está aí? Muito obrigado. Sim. Sim, eu quero apenas adicionar aí mais um agradecimento, né, ao que posso chamar, acredito, de confrade do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, Antônio Trigueiro, por essa excelente palestra aí, né, relacionada principalmente com numismática e medalística, né, ou seja, mostrar esse lado belo do nosso passado e na nossa vida no presente. Obrigado mesmo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez, Engenheiro António Trigueiros. Boa viagem ao Brasil e sucesso nas atividades que vai realizar no Rio de Janeiro. Sei que, inclusive, vai constar um curso ou uma formação, um workshop relativamente a este tipo de matérias.
Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Sr. General. Bom, e cabe-me a mim então apresentar o próximo tema, que vai ser lançado dentro de 15 dias, na próxima tertúlia, de alguém que esteve connosco pela primeira vez, e muito obrigado por ter aceito também o desafio de vir apresentar aqui uma tertúlia. Vai ser a Rosana Lanzelotti, que nos vai apresentar Dom Pedro I, compositor e a música do seu tempo. Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. A Rosana Lanzelotti, é musicista, pesquisadora, doutora em informática, criou em 2009 o portal Música Brasilis para o resgate e a difusão dos repertórios brasileiros de todos os tempos. Tem 45 mil acessos mensais e mais de 5.300 partituras de obras brasileiras, e o portal neste momento é uma referência. É autora do livro Música Secreta, que relata a trajetória no Brasil do compositor Noicom, livro de 2009. Publicou ainda diversos artigos sobre as trajetórias musicais de Dom Pedro e Dona Leopoldina, bem como a vida musical no Brasil no início do século XIX. Vai lançar em outubro de 2023, e daí a importância de termos esta tertúlia ainda em setembro, o livro Já Raiou a Liberdade, de Dom Pedro I, compositor e a música do seu tempo. Pelas realizações durante o bicentenário da independência do Brasil, em 2022 recebeu a medalha da Biblioteca Nacional, a Ordem do Mérito Livre e Colar Mérito Dom Pedro o Libertador, e foi merecedora do Prémio Golfinho de Ouro da Secretaria de Estado da Cultura e da Comenda de Chevalier des Arts et des Lettres do governo francês. A Rosana está connosco pela primeira vez e vai-nos lançar exatamente este desafio interessantíssimo que já foi aqui assim trabalhado lateralmente, mas vai-nos falar sobre o Dom Pedro I, Dom Pedro IV, como músico e como compositor, uma faceta pouco comentada da sua biografia. Estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado pela vossa presença. Até mais. Até logo a todos. Muito boa noite. Boa noite. Gente Vieira, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Obrigado pela palestra, professor. Obrigada pela